variedades de estação, vamos nos divertir. Próximo programa, vem aí. Agora na Clube, Rondonópolis Verdade, com Antônio Carlos. Antônio Carlos. Amigos ouvintes da Rádio Clube de Rondonópolis, da Rádio Sul Mato Grossense da cidade de Poxarel, nosso abraço, nosso bom dia. Nós estamos começando aqui pela Rádio Clube mais uma edição do programa Rondonópolis Verdade, com os trabalhos técnicos de Alessandro, trabalho de edição de Vilmar Ferreira, reportagens de Paulo Jorge. E a apresentação é de Antônio Carlos, que deseja a você, amigo ouvinte, um excelente dia. Por isso mesmo eu digo, bom dia. Bom dia, bom dia. Ouvindo a nossa programação, seu dia é mais lindo. Bom dia. Bom dia, começando o programa Rondonópolis Verdade desta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2012. E chegamos a este dia 19 de novembro de 2012 e cá estamos para levar até você mais uma edição do programa Rondonópolis Verdade. A meteorologia está prevendo para hoje temperatura mínima de 22, podendo chegar a 33 graus, possibilidade de chuva a qualquer hora. Para amanhã está marcando chuva, mas muita chuva amanhã. Pela dosagem de milímetros aqui, é o dia mais chuvoso do ano, 54 milímetros. Olha, é quase o que chove o mês inteirinho, tá? Prevendo amanhã, portanto, chuvoso durante o dia e a noite. Na quarta-feira, amanhã é feriado, né? Meio que feriado, meia boca, né? Porque o comércio vai funcionar até 2 horas da tarde, enfim, né? Mas é feriado. A prefeitura, sim, só volta a funcionar na quarta-feira. Para quarta-feira, período de nublado com chuva a qualquer hora. Na quinta-feira, período de nublado com chuva a qualquer hora. Sexta-feira, mais chuva. Sábado, mais chuva. Domingo, chuva. Segunda, terça, até quarta-feira da semana que vem, só chuva, tá? Agora, amanhã, previsão de muita chuva mesmo. São José do Povo, Jucimeira, Pedra Preta, São Pedro da Cipa, Santo Antônio do Leverger, Jaciara, Poxarel e Tiquira, Dom Aquino Guiratinga, são cidades próximas aqui a Rondonópolis, onde prevalece também a mesma previsão do tempo. Hoje nós vamos até a cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Criciúma é uma cidade de 192 mil habitantes, portanto, uma cidade menor que Rondonópolis. E é a única cidade de Santa Catarina que vai ter no ano que vem um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é a primeira vez que Criciúma disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, deveria servir de exemplo para muita gente, né? Para muitas cidades por aí. São apenas 192 mil habitantes, uma cidade rica, como rica são várias cidades do Brasil, e lá o Criciúma é o orgulho da cidade, né? Ninguém pensa em montar 2, 3 times na cidade, não. É um time só, e esse time é o orgulho da cidade. 192.308 habitantes, quem nasce em Criciúma é criciumense. Me lembro da minha infância, quando lá existia um time chamado Metropol. Metropol de Criciúma foi muito famoso, chegou a disputar a Taça Brasil contra o Santos. Perdeu, é verdade, o Santos tinha Pelé e Companhia Limitada. Mas a cidade de Criciúma sempre foi assim muito ligada ao futebol. E hoje lá o Criciúma é o orgulho da cidade. E é o único time hoje de Santa Catarina a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque Avaí, Figueirense, Chapecoense e talvez o Joinville são times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então hoje é o dia de homenagearmos Criciúma. E quem nasce em Criciúma é criciumense. O nome Criciúma originou de um vocábulo indígena que designava uma gramínea, uma graminácea semelhante à taquarinha.
abundante no centro da cidade. À época existiam no local índios carijós e xoclengues, que foram desaparecendo com a chegada dos primeiros imigrantes europeus em 1880. Foi nesse período que ocorreu a fundação e ocupação efetiva do que hoje é a cidade de Criciúma. A colonização iniciou-se com a chegada de 31 famílias de italianos, seguida de poloneses e, em 1912, de alemães. Por fim, a cidade foi composta basicamente pelas etnias afrodescendentes portuguesa, polonesa, alemã, árabe, italiana e espanhóis. Sua economia baseou-se primeiramente na agricultura. Com o início do desenvolvimento do comércio no final do século XIX, da dedicação à agricultura, ao pequeno comércio e à passagem de tropeiros, Criciúma tornou-se distrito de Araranguá em 1892. Em 1913 iniciou-se a exploração de carvão, o que atraiu um grande contingente de trabalhadores do litoral e da região próxima da serra, principalmente da cidade de Tubarão, Araranguá, Laguna e Lages. Com o desenvolvimento da mineração, começou a implantação da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, alavancando a economia e culminando na criação do município em 1925. Nas décadas de 40 e 50, a população quase triplicou, em razão da grande demanda por carvão mineral durante a Segunda Guerra Mundial, ocasionando problemas sociais em função da falta de infraestrutura e da poluição advinda do carvão, o que contribuiu para a falta de água potável, de saneamento básico e proliferação de inúmeras doenças. Foi durante a década de 40 que a cidade recebeu o título de capital brasileira do carvão, que continua sendo a grande, enorme riqueza e principal receita econômica daquele município. Com o advento da década de 40, o município entrou em um processo de modernização, passando por processos de higienização e diversificação econômica, a partir das décadas de 60 e 70, consolidando-se, além da extração do carvão, principal atividade, as indústrias cerâmicas, de vestuário, alimentícia, de calçado, da construção civil, de plástico, metal, mecânica. Atualmente possui como principais atividades o vestuário, o plástico, a cerâmica e a metal mecânica. Portanto, essa é a história da bela cidade de Criciúma. É o maior município do sul catarinense e um dos 5 maiores de Santa Catarina. A população, segundo a estimativa do IBGE, portanto, é de 195 mil habitantes. Pois é, e hoje em Criciúma, então, hoje lá em Criciúma, a temperatura nesse momento 17 graus. Pouca chuva, pancadas de chuva aqui e acolá, o mesmo acontece. Amanhã não chove, na terça-feira chove pouco, quarta-feira chove pouquíssimo e assim vai durante toda a semana que vem. Serve para Içara. Içara é uma cidade muito próxima lá de Criciúma. Forquilinha, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Maracajá, Nova Veneza, Siderópolis, Uruçanga, Meleiro e Sangão. São cidades próximas à gloriosa e famosa Criciúma, que hoje nós homenageamos aqui em razão de Criciúma estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Na região centro-oeste do Brasil, na segunda-feira, áreas de instabilidade no centro-oeste. Quase toda a região tem um dia abafado com muitas nuvens, pancadas de chuva e abertura de sol. Alerta para chuva forte em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul, só deve chover à tarde. Vamos ver como fica o tempo no restante do estado de Mato Grosso. Hoje, direto de São Paulo, com Olívia Nunes. Vamos lá. Como vai o tempo e a temperatura? Com uma nova frente fria querendo se aproximar do Rio Grande do Sul, as áreas de instabilidade continuam se organizando sobre o centro-oeste. E por isso, esse início de semana vai sendo ainda com pancadas de chuva sobre Mato Grosso. A chuva vem um pouco mais forte sobre o centro e oeste do estado, pegando inclusive a capital. Apesar da condição de chuva, que vem volumosa pelo menos até o meio da semana, o tempo segue abafado, com temperatura que passa facilmente dos 30 graus em grande parte das localidades. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Mais informações na internet, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Olívia Nunes. Audiência comprovada. É Clube. É Clube.
São 8 horas e 14 minutos. Hoje, dia 19 de novembro, foi criado o Selo e o Sinete da República em 1889. Portanto, 4 dias após a proclamação da República. Hoje é dia da Bandeira Nacional, Dia Internacional do Xadrez. Hoje é dia da bandeira porque foi nesse dia que foi instituída a Bandeira Nacional pelo decreto número 4 de 1889. No dia de hoje, o Marquês de Caxias, depois Duque, assume o comando das forças em operação na Guerra do Paraguai em 1866. Em 1709, Recife ganha o título de vila e se torna independente de Olinda, que fica ao lado. Isso aconteceu em 1709. Olha, hoje é dia também da Bandeira Nacional, dia da chegada ao Brasil dos missionários claretianos e dia internacional do xadrez. E hoje lembra as mortes de Adolfo Bloch, empresário brasileiro, fundador do grupo Manchete, da revista Manchete, morreu em 95. Guimarães Rosa, grande escritor, morreu em 1967. O grande dramaturgo brasileiro chamado Plínio Marcos, que morreu em 1999. Em 1967, o escritor Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas, morreu aos 59 anos de infarte, 4 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Em 1977, o presidente egípcio Anwar al-Sadat surpreendeu o mundo árabe ao visitar Jerusalém para tentar a paz com Israel. Em 1979, no dia de hoje, o revolucionário do rock Chuck Berry foi solto da prisão. Ele havia sido acusado de corrupção fiscal. Hoje também lembra no futebol que em 1932 América do Rio e Coritiba se enfrentaram na inauguração do estádio Major Antônio Couto Pereira. Até hoje a casa do Coxa. O Alviverde Paranaense venceu a partida por 4-2. Em 1969, jogando contra o Vasco no Maracanã, no dia de hoje, Pelé marcou o 1000º gol de sua carreira. Foi de pênalti, que ele mesmo havia sofrido, cobrado no canto esquerdo do goleiro argentino Andrada. Após recuperar a bola no fundo da rede, o jogador do Santos foi cercado por jornalistas e fez um discurso em favor das crianças pobres e abandonadas. No dia de hoje, 19 de novembro de 1969, lá se vão 41 anos que Pelé, naquela noite, eu estava no rádio ouvindo, torcendo para o Pelé marcar o 1000º gol. Eu lembro que estava chovendo e o rádio, naquele até hoje assim, o rádio ia, sumia e voltava a voz, e eu não conseguia ouvir direito se foi gol, se não foi, aquela coisa toda. Mas foi o 1000º gol de Pelé no Maracanã. Andrada era o goleiro. Andrada ficou marcado como aquele goleiro que tomou o 1000º gol de Pelé. Em 2006, com 68 mil torcedores no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense empataram em 1-1, resultado que garantiu o tetracampeonato do Campeonato Brasileiro ao tricolor com 2 rodadas de antecedência. Os gols foram marcados pelo zagueiro Fabão, do lado São Paulino, e pelo meia Christian, pelo Atlético Paranaense. Olha, a quinta e última bandeira do Brasil veio com a proclamação da República. A bandeira do Brasil foi projetada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares. Ela é inspirada na bandeira do Império, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, com a esfera azul celeste e a divisa positivista Ordem e Progresso no lugar da coroa imperial. Isso deve-se a Benjamin Constant, que sugeriu a Raimundo Mendes. A expressão foi extraída da fórmula máxima do positivismo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então hoje, no dia consagrado à bandeira brasileira, a nossa homenagem à bandeira brasileira, que é o seguinte: a bandeira brasileira, aliás, as bandeiras e os hinos são símbolos criados para representar um sentimento de unidade, de patriotismo, ou seja, tais simbologias, mas não somente elas,
cria um sentimento de pertença de um determinado povo a uma nação, manifestando o sentimento de nacionalidade, nacionalismo. Após a proclamação da República do Brasil, em 1889, criou-se a nova bandeira para representar a nova fase da história brasileira. A bandeira do Brasil Império, que reinou de 1822 a 1889, foi substituída pelo projeto de Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares, mas a inspiração dos autores para a produção da nova bandeira continuava sendo a bandeira do período imperial, desenhada pelo pintor francês Debré. O hino é outro elemento simbólico de uma nação. No Brasil, o primeiro hino surgiu após a independência brasileira, composto por Dom Pedro I, que é o hino da independência, e tornou-se o hino à independência do Brasil. O hino nacional surgiu com a música de Francisco Manuel da Silva, e a letra do hino foi escrita em 1890. Só em 1909 que Osório Duque de Estrada escreveu a letra. No ano de 1906 apareceu pela primeira vez o hino à bandeira brasileira, escrito pelo poeta Olavo Bilac. E esse hino tornou-se mais um elemento constituidor da identidade nacional. Então o nosso hino nacional tem a letra de Olavo Bilac e a música de Francisco Braga. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Portanto, nossa homenagem à bandeira brasileira pelo Dia da Bandeira. Dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, dia que as tropas do Exército Vermelho Soviético iniciaram um ataque decisivo contra os alemães que estavam em Stalingrado, na Rússia, em 1942. Em 1969, os astronautas Charles Conrad e Alan Bain tornaram-se o terceiro e quarto homens a pisar na superfície da Lua. Em 1986, o primeiro disco da Xuxa vendeu 2,5 milhões de cópias em apenas 3 meses. Em 1967, o escritor Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas, morreu de infarto 4 dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras.
Os líderes da OTAN e do Pacto de Varsóvia assinaram um tratado das forças europeias na Europa, acabando com armamentos atômicos. Hoje os antiparmeristas estão todos afoitos, né? Afinal de contas, ontem, né? E fica aqui a nossa solidariedade aos palmeirenses. É muito difícil, né? Você nem tanto por ver o time cair para a segunda divisão, é saber que na segunda-feira haverá gozação de todos os lados, né? O Ival diz aqui, bela letra, uma pena que nossos cidadãos patriotas desconheçam completamente e nem conseguem identificar nossos belos hinos. Para mim o hino mais bonito, todos os hinos brasileiros são muito bonitos, né? O hino nacional, embora uma linguagem muito erudita, muito difícil de se entender, mas é muito bonito o hino. O hino da independência também é lindíssimo e foi escrito, composto, a música pelo proclamador da independência, Dom Pedro I. E esse hino da bandeira do Olavo Bilac é lindíssimo também. Então, enfim, hoje nossa homenagem aos hinos brasileiros. Obrigado, Ivaldir Nascimento, grande São Paulino, que ontem vibrou com a vitória do São Paulo e a estreia do Paulo Henrique Ganso lá no tricolor do Morumbi. Mas foi no dia de hoje, então, né, que Pelé marcou o 1000º gol de sua carreira na partida entre Santos e Vasco no Maracanã. O maior artilheiro da história do esporte no país chegou ao gol 1000, cobrando um pênalti. O Santos venceu a partida por 2-1. Há quem diga que o Negão ele deu uma regada durante os jogos anteriores. O Santos tinha jogado contra o Botafogo da Paraíba e contra o Bahia lá na Fonte Nova, e o Pelé não quis, segundo as más línguas, marcar gols. Marcar gol lá, o 1000 gols. Imagina marcar um gol contra o Botafogo da Paraíba, ninguém ia lembrar disso, né? Agora ele preferiu marcar no Maracanã. Até porque o Pelé não era quem cobrava os pênaltis no Santos, para quem não sabe. Pelé, você pega alguns jogadores que marcaram 1000 gols por aí, muitos gols de pênalti. O Pelé marcou pouquíssimos gols, ele não batia pênalti. Quem batia pênalti no Santos era Carlos Alberto Torres, esse que hoje vive por aí, né? O Carlos Alberto era o batedor oficial de pênalti, mas nesse jogo aí, para fazer o 1000º, o Pelé bateu o pênalti. E nós temos uma narração histórica de um histórico narrador da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Não é o Fiore, não, é Flávio Araújo, o homem que anda em cima da bola, dizia quando era anunciado, Flávio Araújo, o locutor que anda em cima da bola, porque o Fiore tinha, por mania, narrar um passe antes, um passe depois. Então, Antônio toca a bola para Alessandro toca para Zé. Quer dizer, o Fiore vinha então com o Antônio tocando bola para o Alessandro ainda. Ele desenvolveu essa técnica para narrar. Então, sempre um lance atrasado. E na hora do gol, quando ele gritava o gol, a torcida estava gritando. E era importante porque aí aparecia o grito da torcida todinha, ele sapecava o gol. O Flávio Araújo já tinha como slogan o homem que anda em cima da bola. Narrava a bola rolando, onde a bola rolasse ele estava do lado. E foi ele quem narrou então, nessa nossa gravação antológica aí, o gol 1000 de Pelé. Rádio Clube, a dona da bola! Atenção, fecha o Santos, Pelé derrubado o pênalti! Penalidade máxima quando o Pelé carregava no lançamento que vinha da intermediária. Pelas costas ele foi trancado visivelmente. Aponta Manela Amaro. Penalidade máxima para o Santos bater. Está aí, senhores, a oportunidade para finalmente Pelé completar o seu 1000º.
A bola vai ser colocada na marca de penalidade máxima. Continuam discutindo os jogadores do Vasco da Gama, mas não há razão. São os ânimos exacerbados, mas houve a penalidade máxima indiscutível. Pelé fica lá pela área, é ele mesmo quem vai se colocar para correr. O público pede, Pelé, Pelé. Todo o time do Santos volta para o campo de defensiva. É uma expectativa mais do que nervosa, que deixa todo mundo de cabelos arrepiados. É como se fosse se decidir um campeonato mundial de futebol. É uma carreira extraordinária que se aproxima de uma marca excepcional. É o maior jogador do mundo, que já fez 999 gols. A marca que ninguém alcançou, que está às portas de conseguir a marca dos 1000 gols. E tem à sua frente um pênalti. É sempre aquele lance nervosíssimo de um jogo de futebol. É sempre aquele lance que deixa qualquer jogador, por mais tarimbado, por mais experiente que seja, totalmente nervoso. Vejamos como vai se comportar Pelé. Andrada pelo centro do gol. Ele espera que o juiz determine. Manela Amaro vai apontar. Mauro Pinheiro capricha na cronometragem. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de Andrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. Atenção, correu para a bola Pelé. Parou, atirou. Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento. Olha aí, nosso velho 70, legal, passou mal esses dias, sabia, né? Foi operado lá em São Paulo, mas tá tudo bem com ele, tudo tranquilo, sossegado. Nosso velho Pelé, 72 anos de idade, mas assim com um jeitão de meninão ainda, né? Nosso glorioso. E, como eu disse, marcou pouquíssimos gols de pênalti, tá? Quem batia pênalti no Santos era o Carlos Alberto. Então, tem muita gente marcando 1000 gols por aí, mas com pênalti, o jogo treino e outras coisas mais. Pelé marcou de verdade, tá? Essa é a realidade. Olha, hoje eu queria ser solidário, sinceramente, não é de brincadeira, não, de verdade, aos palmeirenses, né? Palmeiras, a falta de administração nos clubes brasileiros é uma coisa impressionante. E agora há pouco eu falei aqui do Criciúma, eles vêm para cutucar Rondonópolis, né? Foi de propósito, né? Nós temos 3 times em Rondonópolis e os 3 hoje se juntaram dá 1, né? Essa mania de formar time, né, sem ter torcida, sem ter um apelo popular, é muito complicado. Nós corremos, eu estava vendo no jornal Tribuna de domingo, né, o clássico Nigrão já tem data, etc. Não sei se vamos ter um Nigrão aqui, até porque o Vila está propenso a não disputar, e o União, né, a gente não sabe o que vai acontecer com o União também, né? O próprio REC já disse que dificilmente disputa o campeonato. Então, tínhamos 3 times supostamente fortes. Hoje não temos, podemos não ter nenhum, essa é a verdade. Então, por que Criciúma, Chapecó, Joinville, né, são cidades com times fortes em Santa Catarina? Porque só tem um time na cidade, né? É assim que funciona, foi o nome da cidade que está em jogo. Aqui tem essa mania de se formar time, deu no que deu, né? O Vila deve 300 mil reais, não tem de onde tirar um tostão. O União deve também não tem. E fica aí essa situação. Mas fruto de algumas administrações desastradas de todos os lados. E no caso do Palmeiras, né, em 10 anos o Palmeiras cai pela 2ª vez, né? Eu sinceramente, solidário aos palmeirenses, porque eu acho que um time tão grande, de uma história tão bonita como o Palmeiras, não poderia cair jamais, né? Caiu uma vez, tudo bem, aconteceu já com times pequenos como o Corinthians e outros aí, né? Mas
Um time grande como o Palmeiras não pode cair 2 vezes, né? E mesmo um time pequeno como o Corinthians não pode cair 2 vezes. Só cai uma vez, tá bom demais. Como o Flamengo um dia pode cair, o Grêmio pode cair.